Se você procura uma planilha completa de gerenciamento de risco para o mercado Forex, esta planilha que eu estou lhe oferecendo gratuitamente é tudo o que você precisa. Você não vai encontrar nada melhor do que isso na internet. Ela vai mostrar para você exatamente qual é o tamanho de lote que você deve colocar na sua operação para arriscar um percentual pré-definido. Você vai conseguir fazer tudo isso aqui, como você vai ver a seguir. Você vai conseguir acompanhar também a evolução da sua conta, a sua taxa de assertividade, uma estratégia específica que você esteja utilizando e muito mais. Para fazer o download, o link já está junto desta aula. Baixe a planilha. Vou lhe enviar tanto a versão com o saldo em conta para quem usa o saldo com a moeda em dólar americano, como também para quem tem o saldo em euro. Então você vai receber duas versões. Agora é só seguir o passo a passo e você vai ter uma planilha incrível aí para acompanhar as suas operações. Agora que você já baixou a planilha, tem ela aí, já abriu, a primeira coisa que você vai fazer é descer até esta aba de configurações. Aqui nós temos algumas informações educacionais, por exemplo, risco versus recompensa e taxa de assertividade. Então, se a sua estratégia tem uma relação de risco-recompensa 1:1, 2:1, 3:1, quantos por cento de assertividade você precisa para começar a ter lucro? Por exemplo, 2:1, a partir de 40% você já consegue ter lucro. Então, de cada 100 operações, se você acertar apenas 40, você consegue ter lucro. Uma relação de 4:1, a partir de 20% de acerto você passa a ter lucro. Então, é uma informação educacional para você entender a importância aqui também do risco versus recompensa. Aqui também o drawdown, o rebaixamento da conta, e o percentual requerido para você recuperar essa porcentagem de perda. Então, para você respeitar o gerenciamento e entender que quanto maior o rebaixamento, mais complicado será você recuperar o valor perdido. Então, se perder 40%, um rebaixamento de 40% na conta, você vai precisar a partir dali ter um lucro de 66,66%. Se acontecer um rebaixamento de 50%, você precisa ter um lucro de 100% somente para voltar para o break-even. Então, é uma informação educacional que eu acho importante ter aqui na planilha para você sempre se recordar disso. Agora, aqui nessa parte das configurações, o que você tem que atualizar pelo menos uma vez por mês é esse setor aqui da planilha, que mostra o valor em PIP para cada um dos ativos do mercado Forex. Inclusive, eu incluí aqui o XAU-USD, o ouro-dólar. Como que você vai atualizar esse valor? É importante fazer isso porque ele vai te dar o lote correto para cada operação baseado nessa informação. E esses valores eles mudam de tempo em tempo. Conforme a cotação dos ativos, eles vão se alterando. Então você tem que atualizar. Não precisa ser todos os dias, nem toda semana, mas pelo menos uma vez por mês. Eu até deixei uma nota aqui, ó. Certifique-se de manter esses valores atualizados, no mínimo uma vez por mês. É importante atualizar esses valores para que os lotes sejam indicados corretamente na planilha. Agora o que você precisa fazer é clicar aqui no link da calculadora de PIP. Nós vamos para o site do invest.com e pegar os valores atualizados da data em que você está assistindo essa aula e preencher aqui em cada um dos pares de moedas. Eu já separei por cores, então nós temos o par e a moeda de cotação. Então, se você pegar o primeiro, você consegue preencher os demais. Por exemplo, o SDJPY. Pega o valor do SDJPY, cola aqui, atualiza e copia o mesmo valor nos demais, nos outros pares que também tem o JPY como moeda de cotação. Lembre-se que do lado esquerdo é a moeda base, do lado direito sempre a moeda de cotação no mercado Forex. Então, se você pegar aqui ó, o USDCHF, colar aqui o valor atual, você pode replicar nos demais, em todos os pares que tem o CHF como moeda de cotação e assim por diante. Então vamos clicar aqui na calculadora. Nós já estamos aqui na calculadora de PIP no site investing.com e aqui é importante você deixar a moeda da sua conta. Então o saldo da sua conta de negociação na plataforma está em dólar, você vai deixar em dólar. Se estiver em euro, você vai deixar em euro. Se estiver em libra, em libra. Então eu recomendo a conta em dólar. E aí nós vamos colocar aqui o seguinte, ó, 100 mil unidades, que é o lote padrão, o lote standard do mercado Forex. Você vai preencher aqui 100 mil e vai clicar em calcular. Nesse momento nós já temos aqui o valor para cada PIP e é este valor que nós vamos atualizar ali na nossa planilha de gestão de risco. Então vamos começar atualizando primeiro os pares que contêm o Ien como moeda de cotação, porque eles causam mais confusão.
justamente porque eles estão mostrando os dígitos dessa forma. Então dá a entender que são 664 dólares por cada lote standard. Não é isso. Você vai considerar, nesse caso aqui para essas moedas, apenas esses 3 primeiros dígitos, que seria 6 dólares e 64 centavos. Você pode até arredondar para 6,65, não tem problema algum. Então a gente vai voltar lá na planilha. Vamos aqui nos pares que tem o Ien e eu vou colocar aqui, ó, esse valor. Eu vou colar aqui. Se quiser pode arredondar, tá? Não vai ter problema algum. E aí nós vamos replicar para todos os pares que tem o Ien como moeda de cotação. Posso clicar aqui no cantinho, vai aparecer o mais. Vou puxar aqui e ele já atualiza todos. O SDJPY 6,65. Então muita atenção somente nesses pares que tem o Ien, para que quando você copiar aqui, ó, pode observar, todos eles têm esse valor que parece ser um valor bem maior em comparação com os outros, porque nesse caso do Ien você tem que considerar apenas esses 3 primeiros dígitos, tá bom? Agora vamos tentar aqui fazer a atualização nos pares que tem como cotação o franco suíço. Então eu vou pegar o USDCHF, deixa eu procurar aqui na calculadora, ó, o USDCHF 11,37. Esse daqui eu vou copiar esse valor, 11,37, e vou colar aqui. Eu vou fazer o mesmo. Deixa eu pegar aqui e copiar para todos os pares, atualizar aqui em todos os pares que tem o franco suíço. Euro GBP, vamos ver aqui, 12,69 é o valor da data de hoje. Pode ser que na data em que você está assistindo essa aula o valor é totalmente diferente. Por isso que você tem que atualizar. Agora vamos pegar do dólar canadense, né? O USD-CAD. Deixa eu pegar aqui, 7,40. Vou copiar esse valor. Vou colar aqui. E vou replicar ele em todos os outros que também tem o dólar canadense. Então, dá um pause nesse vídeo, atualiza todos eles, confere se está batendo os valores, só tenha atenção nas moedas que tem o Ien, e aí depois você volta para a gente continuar a partir daqui. Perfeito, o meu já está totalmente atualizado para a data atual, só tenha atenção que se a sua conta de negociação, seu saldo de negociação está em euro, você deve calcular aqui o valor em euro e preencher com esses valores. Se o seu saldo é em Libra, você preenche 100 mil, calcula e preenche com os valores em Libra, tá ok? Feito isso, você pode descer aqui na planilha e vir aqui nesta opção, nesse ícone de mais e menos, para a gente recolher e esconder essa parte. Então, vou clicar aqui nesse botãozinho de menos e a gente vai deixar a nossa planilha mais compacta. Nós vamos recolher aquela parte e a gente fica com a planilha dessa forma para continuar aqui a nossa configuração. O próximo passo é você definir a quantidade de trades por ciclo que você vai acompanhar usando aqui esta planilha. Um número interessante seria você deixar aqui a quantidade em 20 trades. Então você pode deixar em 20. Se você quiser deixar mais, você pode inclusive estender aqui esta parte, ó, está com 20. Se você quiser deixar com 10, eu vou colocar 10, aí você pode diminuir aqui. Então clicando aqui nesse botãozinho de mais e menos, você vai estendendo. E você coloca aqui quantas operações você vai monitorar com essa planilha. Vou clicar em mais. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 50. Vou clicar aqui em 50. Ele vai monitorar 50. Aí você pode diminuir aqui. Ele vai ficar dessa forma. Você vai acompanhar 50 operações. Dá para colocar até 100. Aí você vem aqui em cima, quantidade. Você coloca... seleciona aqui 100. Então você vai conseguir monitorar até 100 operações com essa planilha. Eu recomendo você usar aqui no máximo 20. Acho que 20 já é um valor interessante para você acompanhar e ver como é que está o desempenho da sua estratégia, o desempenho das suas negociações. Então vamos deixar aqui com 20. Então você já configura aqui a quantidade de trades por ciclo. Coloque o valor certinho e ajusta aqui no caso da extensão da planilha. Agora a próxima informação que você vai preencher aqui é o saldo inicial do ciclo. Então eu coloquei uma nota, ó, saldo inicial. Preencha esse campo com o saldo que tem em sua conta de negociação no início do ciclo das operações que deseja monitorar usando essa planilha. Observação,
Este valor só deve ser preenchido no início do ciclo. Ele é o ponto de partida. Então você não vai ficar alterando isso aqui sempre. Então você definiu 20 operações que você vai monitorar. Você, antes de começar a operar, você vai colocar aqui quanto que você tem na sua conta. Ah, eu tenho $750. Então você vai colocar 750, clique em Enter. Ah, eu tenho $3.000. Vai colocar aqui. Tenho apenas $200. Você vai colocar 200. Enfim, você vai preencher o saldo inicial que você tem em sua conta de negociação antes de iniciar aqui o monitoramento usando a planilha. Então eu vou usar aqui $2.000 como exemplo e depois você pode vir aqui e colocar o nome da corretora que você está usando para realizar essas negociações. Você pode preencher aqui o nome da corretora, qual é a plataforma que você está usando, por exemplo, MetaTrader. Pode colocar assim, por exemplo, MT5 e o número da conta. Você já vai saber qual é a conta que você usou para acompanhar esses trades. Aqui você pode colocar o mês e o ano. Janeiro de 2024, por exemplo. Ou pode colocar, eu coloquei uma nota aqui, ó. Você pode colocar a estratégia que você está usando. Então você pode colocar o nome da estratégia. Estratégia X. Ou você pode colocar que essas operações você usou para swing trade. Então você pode usar esse campo aqui para especificar uma informação importante que você queira ter anotado aqui na planilha. Então vou colocar aqui mês e ano, janeiro de 2024. É um campo neutro que você pode colocar uma informação que você considere importante. Deixa eu corrigir aqui. Agora, o próximo campo que nós vamos configurar antes de começar o ciclo de operações é a relação de risco versus recompensa da nossa estratégia. Então, eu vou arriscar Qual é o meu alvo? Você vai definir aqui, ó, atenção. Defina qual o risco versus recompensa da sua estratégia antes de iniciar o ciclo de operações. Uma observação: não mude este valor no meio de um ciclo. Para compensar diferenças de resultados, use o campo diferença, que é esse campo aqui que eu vou lhe ensinar como que você vai usar ele. Por quê? Talvez você diga assim, a minha estratégia, Rafael, eu busco uma recompensa, eu arrisco 1 e busco 3 de objetivo. Um risco-recompensa de 1 para 3. Só que a gente sabe que no dia a dia não é sempre que você vai alcançar esse valor cheio. Então, quando der a diferença, imagine que você está aqui usando 1 para 3, mas tem uma operação que você conseguiu apenas 1 para 1 ou 1 para 2. A diferença você não vai alterar aqui. Você vai colocar a diferença aqui, eu vou te mostrar já já como que você faz isso, tá bom? Então aqui é apenas para você definir qual é o seu alvo em média em cada operação. Então se eu arrisco 1 para 2, eu vou deixar 1 para 2. A minha estratégia, Rafael, normalmente eu busco 1 para 1,5. Você vai deixar dessa forma. Eu vou usar como exemplo aqui 1 para 2. Então arrisca 1 com a recompensa com o objetivo de 2 vezes mais. Então observe que conforme você define aqui a porcentagem de risco por operação, ele mostra para você o valor financeiro desse risco e o valor financeiro pretendido como alvo. E também ele já mostra para você aqui o pior cenário possível de rebaixamento financeiro e percentual na sua conta. Então se você tem uma conta de $2.000, você tem um ciclo de 20 operações arriscando 1% por operação, o drawdown máximo possível aqui, aproximado, será de $400. Tudo der errado, se você perder todas essas operações, você vai perder $400. Então eu coloquei aqui, ó. Este é o valor aproximado de drawdown, o rebaixamento que sua conta pode ter. Imaginando o pior cenário possível, que seria você perder todas as operações do ciclo. Este cenário leva em consideração o seu risco por cento e a quantidade de trades que você configurou para o ciclo. Então a gente já sabe aqui que a gente perderia 20%, claro que não seria esse valor redondo, mas é aproximadamente 20%, se todas essas operações derem errado. Então é apenas uma informação aqui para você ter ideia da pior coisa que pode acontecer se você usar esse risco. Agora, se eu coloco aqui um risco, por exemplo, ó, de 5% por operação, isso aqui vai quebrar a minha conta. Se eu errar essas 20 operações, minha conta vai ter um rebaixamento de 100%. Se eu colocar aqui 0,5% de risco, o pior cenário possível, considerando perder todas as operações, seria ter um prejuízo
de $200 em uma conta de $2.000. Então esses valores eles vão eles são atualizados aqui na fórmula matemática conforme você define o risco, a porcentagem de risco e também a quantidade de trades, né? A quantidade de operações. Se você colocar em 50, ele vai mostrar aqui também. Então está tudo ligado ali na fórmula matemática da planilha. Se a gente mudar aqui o valor também do saldo, ó, se a minha conta é de $500, então eu já sei que o meu risco é de $5, se é 1%. Então tudo está ligado aqui na fórmula, no cálculo que a planilha já faz, tudo automaticamente para você. Vamos deixar aqui como 1%. Deixa eu voltar aqui o exemplo para $2.000. Então você pode ir preenchendo aqui nessa fase para você compreender melhor como funcionam essas informações. E em alguns campos aqui eu já deixei a nota com uma explicação, caso você depois esqueça para que serve cada uma dessas informações. Por exemplo, aqui nessa parte do rebaixamento eu coloquei uma observação interessante. Ó. Isso só vai acontecer se você fizer tudo de maneira errada. Portanto, siga o seu trading plan com disciplina. Então, esse pior cenário possível aqui de você perder todas as operações e acontecer esse rebaixamento é só se você realmente estiver fazendo tudo errado, porque é muito difícil você quebrar uma conta ou ter um rebaixamento com uma sequência consecutiva de 20 operações perdedoras se você estiver negociando de forma correta, com uma boa estratégia e aplicando corretamente o seu plano de trade. Então é apenas para a gente ter uma ideia do que pode acontecer se tudo der errado. Agora a configuração praticamente já está completa. Nós vamos para a parte prática, que é executar o lote correto em cada uma das operações. E para isso, em cada operação, a gente tem que saber quantos pips, qual é o tamanho do meu ponto de entrada até o meu ponto de stop loss. Então aqui a gente vai sempre colocar em cada operação o risco em pips. Então aqui nós temos aqui, ó, a primeira entrada. Imagine que você vai operar hoje, você vai escolher o par, EURUSD ou qualquer um desses aqui. Vamos imaginar que eu quero fazer uma negociação no USDJPY. Então eu vou selecionar o USDJPY. Ele já mostra para mim aqui qual é o lote padrão, tamanho em pips, né, do lote 1.0, quanto custa? 5,70. Então tem a nota aqui, ó, o valor do lote standard, esse valor do lote padrão 1.0, e este valor pode mudar dependendo do par de moedas. Para manter esse valor atualizado, desça até a parte de configuração da planilha, que é aquilo que a gente já fez. Eu não vou executar um lote 1.0. Então eu tenho a informação que ele custa 5,70 por cada pip, porém eu estou arriscando apenas 1% da minha conta. Então o lote correto para um stop loss de 25 pips seria um mini lote de 0,14. Então tem aqui a informação. Esse é o tamanho do lote que você deve usar em sua negociação, conforme o risco por cento definido e o tamanho em pips do stop loss. Este lote vai corresponder o mais próximo possível com a porcentagem de risco que você configurou na planilha. Em alguns casos, o lote vai corresponder a um risco um pouco menor do que configurou, mas jamais maior do que o configurado. Então, se o lote acima não consegue encaixar aqui os $20 de risco, ele vai colocar um abaixo, tá? Então não tem risco de você estar arriscando mais do que 1%. Às vezes você vai estar arriscando um pouquinho menos, mas a gente vai ter o lote correto aqui. Isso aqui é a parte mais importante da planilha. É você ter a informação de qual é o tamanho de lote correto que você tem que executar para arriscar aqui 1%. Então se você estivesse arriscando 2%, com um stop loss de 25 pips, seria um mini lote de 0,28. Se fosse um stop loss, por exemplo, de 50 pips, seria um mini lote de 0,14 para arriscar 2%. Então está tudo aqui interligado, o cálculo é feito corretamente, como eu vou mostrar para você. Agora a gente pegar um exemplo tanto no TradingView como também no MetaTrader 5. Vamos usar um exemplo primeiro aqui no TradingView, EURUSD, gráfico de 4 horas. Imagine que eu quero executar uma venda aqui, não estou usando nenhuma estratégia, apenas para você entender como medir o ponto de entrada e o ponto de stop loss. Se eu quero vender aqui, o meu stop loss vai estar aqui acima. Então se eu quero que o stop loss fique nessa região, como eu sei quantos pips tem de distância? Eu posso usar esta ferramenta de régua, então vou posicionar ela no ponto de entrada e arrastar até uma região onde vai ficar o meu stop loss.
Eu já estou vendo aqui, ó, 36.9, 36,9. Significa que são 36 pips e 9 pipetes de distância daqui até aqui em cima. Lembre-se, isso daqui não são 369 pips. No mercado Forex nós temos os pips e o último dígito ele é apenas os pipetes. Então a gente considera apenas esses dois aqui. A gente pode arredondar. Vamos considerar aqui uma distância de 37 pips. A gente volta lá na planilha. O ativo é o EURUSD. Eu tenho que colocar aqui a distância em pips do meu stop loss. Vou colocar aqui 37. Posso colocar 37, 38. Acrescentar ali também o custo do spread. Você não precisa de precisão milimétrica aqui. Você colocar 35, 36, 37, não é isso que vai fazer a diferença. É apenas para a gente ter uma média, uma base ali, para a gente estar num risco aproximado de 1%. Então vamos colocar aqui 37. Eu já tenho o resultado aqui do tamanho do lote. Para esse risco de 37 pips, com 1% de risco em uma conta de $2.000, eu tenho que executar uma ordem ali de um microlote, né? De 0.05. Então eu vou lá no TradingView, aqui ele está configurado como lote standard, eu vou colocar então 0.05 e eu posso executar uma venda aqui nesse ponto. Agora eu posso posicionar o meu stop loss ali, ele vai estar naquela média aproximadamente próximo de $20 de risco, que representa 1% da nossa conta. E aí a gente define o take profit. Então o valor sempre vai ficar aproximado, não fique preocupado em encontrar o valor exato, que aqui você vai ajustar depois em um ponto que fique melhor de acordo com a sua estratégia. O importante é que o risco esteja sempre ali na média do que você configurou. Se configurou 1%, ele tem que estar ali na média do 1%, não precisa ser aquele número exato, milimétrico. Agora vamos ver um outro exemplo num gráfico de 5 minutos, que é um gráfico bem mais rápido, onde a quantidade em pips será bem menor do que um gráfico lento de 4 horas, de 1 hora. Então aqui, se a gente quisesse comprar nesse ponto, imagine que eu quero deixar o meu stop loss um pouco abaixo aqui nessa região. Eu posso medir aqui. Eu já estou vendo ali que tem uma média de 5 pips, tá vendo? 51. Lembre-se, o último número é apenas os pipetes. A gente vai considerar os pips. Então, como é um gráfico rápido, ele tem apenas 5 pips de distância aqui desse ponto até aqui essa região. Então, eu vou voltar lá na planilha. Agora eu vou modificar aqui, ó, para 5 pips. Olha só o tamanho do lote que eu tenho que executar para arriscar 1% em um gráfico de 5 minutos com essa configuração. Então, vou voltar lá. Lote 0.40, mini lote. Eu vou abrir aqui, ó, 0.40. E aí eu vou executar a operação de compra. Aqui eu vou então puxar o meu stop loss, ó, tá vendo que ele vai ficar ali na média dos 20 pips? Os $20, perdão. E aí eu vou definir também o meu alvo aqui, ó, 1/2. Então, enquanto em um gráfico rápido a quantidade de pips é bem maior, em um gráfico lento, né, a quantidade de pips é bem maior. Em um gráfico rápido como esse, você vê que são apenas 5 pips. Mas independente do tempo gráfico, o risco sempre vai ficar ali na média de 1%, que é na média dos $20 de risco e $40 de objetivo, se você respeitar o lote aqui que a planilha está lhe informando. Agora vamos ver um exemplo, como que você pode fazer isso usando a plataforma MetaTrader 5. Então eu escolhi aqui o USDJPY, um gráfico de 4 horas, um gráfico lento. Imagine que por qualquer razão eu quero entrar com uma compra aqui nesse ponto e posicionar o meu stop loss aqui um pouco abaixo desta vela. Como eu sei qual é o lote que eu tenho que usar aqui para arriscar 1% na minha conta, qual é o lote correto que eu tenho que preencher aqui na hora de executar essa operação e quantos pips tem de distância. No MetaTrader 5 você vai usar esta ferramenta, o cursor em cruz. Então se eu quero entrar aqui nesse ponto, eu vou arrastar o cursor até aqui. Eu posso ver ali que ele tem uma distância, você está vendo ali, ó, 500 pontos, mas na verdade são 50 pips. Não considere o último dígito, porque ele faz referência apenas aos pipetes. Então aqui, por exemplo, ó, 487 pontos, são 487 pips? Negativo, são 48 pips e 7 pipetes. Então a gente arredonda aqui para uma distância do ponto de entrada, onde a gente quer comprar, e essa região, a gente sabe que tem aqui em média 50 pips de distância. Então nós vamos lá na plataforma, selecionar aqui o USDJPY e vou colocar aqui o risco em pips. Vamos colocar 50 pips em média.
Então nós temos aqui o microlote 0.06. No SDJ Pips a gente tem que colocar isso daqui para arriscar 1% nesta operação de 50 pips. Então eu vou colocar aqui 0.06 e vou executar uma compra. Então se eu arrastar aqui agora para os 50 pips de distância, observe que nós temos ali 20 dólares de risco, exatamente 1%, como nós configuramos aqui nesta conta de 2.000 dólares, arriscando 1%, ele já deu o lote correto para a gente executar a operação. Agora que você já sabe como medir a quantidade de pips em cada operação, tanto no TradingView como no MetaTrader 5, vamos imaginar que você deu início ao seu ciclo de 20 operações. Isso aqui daria uma operação por dia no ciclo de um mês, por exemplo. A gente tem ali 20 dias no mês para realizar uma operação. Se você realizar uma operação por dia, em um mês você vai realizar 20 operações. Já é um ciclo interessante para você monitorar. Então imagine que no primeiro dia de operação você escolheu o ativo EURUSD e você estava fazendo a sua análise e lá deu um stop loss, o tamanho de 28 pips, você estava arriscando 1%, uma conta de 2.000 dólares, você executou um lote lá, um microlote de 0.07. Então você vai acompanhar o resultado da operação. Você estava arriscando 20 dólares com um alvo de 40. Depois que deu o resultado, seja um resultado positivo ou negativo, você vai vir aqui em resultado e você vai selecionar se você perdeu ou se você ganhou. Então imagine que você ganhou, ele já vai preencher aqui que você ganhou 40 dólares. Você não colocou na sua estratégia que o objetivo era 1 para 2, então ele vai preencher. Porém, o resultado real na sua conta dificilmente será um resultado de 40 dólares redondo. Muitas das vezes vai ser um pouquinho mais, às vezes vai ser menos, e aí você vai colocar a diferença aqui. Então imagine que você ganhou essa operação, mas o resultado não foi 40 dólares redondo, ele foi 38 dólares. Então você vai colocar aqui, ó, menos 2. Pronto, ele já vai corrigir aqui o resultado real. Ah, Rafael, eu tive uma oportunidade e eu consegui ganhar um pouquinho mais do que 40 dólares. Então você coloca aqui mais 8, por exemplo. Então você ganhou 48 dólares, aí você vai colocar aqui o resultado real, colocando a diferença aqui, para mais ou para menos. Foi o outro dia, no outro dia você encontrou uma oportunidade, por exemplo, no XAUUSD, no ouro dólar, seu segundo trade do ciclo. E nesse caso, o stop loss era de 36 pips, risco de 1%, normalmente, arriscando ali 20 dólares, aí você vai colocar o resultado da operação. Poxa, ganhei de novo. Você vai marcar aqui e vai fazer o mesmo. Então, se foi um pouquinho menos, você coloca lá menos 7,50, por exemplo. Talvez nessa operação você ganhou só 32 dólares e 50 centavos. Então, ele vai preenchendo. E assim você vai fazer todos os dias. Cada operação que você realizar, você vai usar a planilha para te dar o lote corretamente. E depois você vai anotar aqui o resultado e a diferença para que você venha ter um relatório completo dessas 20 operações em um ciclo. Para adiantar essa parte do vídeo, já simulei aqui um resultado de 19 operações. Imagine agora que chegou na minha 20ª operação, eu já estou com um resultado aqui, uma taxa de acerto de 68%, quase 70% de assertividade e erro 31%. A gente pode preencher aqui também, eu adicionei mais um campo para você colocar o lote que você usou em cada uma das operações, você pode preencher aqui e também ir registrando as datas. Então a gente colocou lá, aqui nessa simulação, primeira operação no dia 1º de janeiro, dia 2, chegou aqui o dia 29, agora imagina que hoje é o dia 30 de janeiro, eu quero realizar uma operação no EURUGBP. E essa operação tem um stop loss ali de 8 pips, por exemplo. Então eu vou executar este lote na operação. Imagine que o resultado desta operação foi uma operação ganhadora. Porém eu não cheguei a ganhar ali os 40 dólares. Vamos imaginar que ele ficou ali na média, deixa eu colocar aqui, de 38 dólares e 10 centavos. Foi o resultado. Então a gente fechou o ciclo aqui com as 20 operações. Posso colocar a data aqui que aconteceu a última operação. E a gente já tem todo o resultado aqui na planilha. Uma taxa de assertividade neste ciclo, nesta estratégia, de 70% para 30% de erro. E aqui no saldo atual a gente também tem uma projeção. O resultado dessas 20 operações no mês
gerou um resultado aí de quase 20% de lucro. E a gente tem uma projeção aqui se manter esse ritmo. É uma projeção anual, a gente pode ter um resultado até de 230% da conta mantendo esse ritmo. Claro que vai ser até maior, porque aqui a gente não está considerando juros compostos, tá? É um cálculo simples multiplicando por 12 esse resultado que obtivemos aqui nesse ciclo. A gente multiplica por 12, seria um resultado então de 230% anual. Uma vez que você finalizou o ciclo, você pode salvar essa planilha e guardar num local para você ir guardando ali os resultados das suas operações, a sua evolução no trading. E guarde sempre a matriz que eu te enviei, que você fez o download, para que sempre que você inicie um novo ciclo, você tenha uma matriz limpa, completa ali, para você iniciar tudo do zero, novos ciclos e acompanhar usando essa planilha de gerenciamento de risco. Um último ponto importante é que se você tem uma conta de negociação pequena, por exemplo, uma conta de $200, e você quer arriscar 1%. Então você sabe que 1% seria um risco de $2 por operação. Então não adianta você querer operar em gráficos lentos, um gráfico de 4 horas, gráfico diário, porque qualquer stop loss que seja acima de 20 pips já não vai bater aqui 1%. Então imagina que você coloca lá 50 pips no tamanho do seu stop loss e você quer negociar com 1% de risco, só que 1% são $2. Em uma conta de $200 você não vai conseguir encaixar um lote que arrisque apenas 1% se a quantidade em pips for muito grande. Então aqui nesse caso você estaria arriscando em média 2%. Você vai conseguir encaixar então um lote de 0,01, que é o menor lote possível que você consegue encaixar ali no mercado Forex. Então tenha atenção a isso, principalmente quem está iniciando com uma conta pequena, porque dependendo da sua negociação e do tamanho, a quantidade em pips do seu stop loss, você não vai conseguir encaixar caso a sua intenção seja um risco de 1% ou menos. E isso acontece porque a gente sabe que cada microlote de 0,01 equivale a 10 centavos por pip, em média, né? Então, qualquer stop loss que passe de 20 pips já vai passar de 1% de risco. Então você tem que ter atenção a isso, tá? Agora, se for menos do que 20 pips, por exemplo, 10 pips de stop loss, está operando ali no intraday em gráfico de 5 minutos, 15 minutos, aí você já consegue encaixar aqui 1%, ou seja, $2 de risco por operação. É só um alerta para quando você tem intenção em negociar em gráficos mais lentos. Por exemplo, realizar swing trade, aí é interessante você ter uma conta com um saldo um pouco maior. Espero ter conseguido lhe ajudar com esse material e se você gostou, deixe um like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar aqui novos vídeos com mais conteúdo. Deixe o seu comentário também com dúvidas, sugestões, eu vou estar lendo e procurando responder a todos. E compartilhe esse material, esse vídeo com o maior número de pessoas que você conheça, a quem possa interessar assuntos sobre o mercado Forex e sobre trading em geral.